Olá, seja bem-vindo à abertura do mercado desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Vamos começar pelos principais indicadores, lembrando que as atenções estão voltadas para o conflito no Oriente Médio e também no mercado financeiro, a economia global, com os olhos voltados aos Estados Unidos, a possível alta da taxa de juros por lá, o que tem mantido o mercado, principalmente o mercado acionário aqui no Brasil, na gangorra. Sobe um dia, desce no dia seguinte, incertezas em relação à taxa de juros interferem diretamente no desempenho da Bolsa de Valores aqui no Brasil e, lógico, da moeda norte-americana também, do dólar. Aliás, antes de passarmos o dólar, as negociações da abertura de hoje, vamos lembrar que, tradicionalmente, às segundas-feiras é divulgado o chamado Boletim Focus, que acompanha a estimativa com relação à economia de economistas ouvidos pelo Banco Central. Tradicionalmente é divulgado às segundas-feiras e eu tenho alguns resultados que foram divulgados agora há pouco. Com relação ao IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial aqui no Brasil recuou de 4,86% na última pesquisa para 4,75%, bem acima ainda da meta de 13,25%. A taxa Selic manteve-se estável em 11,75% ao ano. O dólar agora passa a fechar o ano de 2023 em R$ 5,00 e o PIB tem um crescimento de 2,92% esse ano e uma queda para o ano que vem de 1,5%. Portanto, o mercado segue sem grandes indicadores ao longo dessa semana no radar, com exceção à prévia da inflação do PIB, que deve ser divulgada ao longo dessa semana aqui também no Brasil. De qualquer forma, o mercado internacional segue a essa movimentação, indicadores ou dicas do próprio Banco Central dos Estados Unidos, se haverá ou não uma nova alta da taxa de juros, o que deve puxar a moeda norte-americana, a valorização do dólar diante de outras moedas, também diante do real aqui no Brasil. Vamos ao dólar, abertura das negociações de hoje, o dólar está aí com queda de R$ 5,05 mais 91, 0,41% recua o dólar nesse momento. Recua, portanto, o dólar na abertura dos negócios. O índice Bovespa, na última sexta-feira, que a gente observa agora, teve uma queda de 1,11% aos 115.754 pontos. Portanto, o mercado acionário, na última sexta-feira, espremido entre o feriado, teve uma queda de 1,11%. Vamos à tela em tempo real mostrar que as atenções agora ficam voltadas principalmente para a safra aqui no Brasil. De qualquer forma, nesse momento, temos aí, ainda tem um delay, né? Essa tela está com um delay ainda, mostrando um delayzinho em relação àquilo que está acontecendo na Bolsa de Chicago. O mercado tem aí as negociações a $12,82,62 para a soja, o milho vem a $4,93 mais 62, trigo negociado a $5,86,60, a soja, o milho, o trigo, portanto, ainda do lado positivo da tabela, de olho, como eu disse, principalmente a soja no atraso da safra aqui no Brasil, que ainda interfere um pouco nas negociações, mas sim o último relatório do USDA sobre a colheita, sobre a safra norte-americana, esse sim tem interferido nas negociações. Em Nova York, o café segue aos 153,28, queda de 0,97%, o açúcar aos 26,86%, algodão 85,16%, e tem aí também o petróleo a 86,41%, 0,07% de alta, enquanto que do outro lado o petróleo WTI sobe em Nova York, do outro lado em Londres o petróleo Brent recua 0,07%. aos $90,88, olhando aqui a tela em tempo real. Petróleo Brent aos $90,89, o WTI em Nova York aos 86,50. O ouro a $1.929,45, recua 0,63%. Vamos dar uma olhadinha na soja, nas negociações na Bolsa de Chicago. Estão todas elas operando do lado positivo da tabela, em alta nesse momento. Novembro já veio aos $12,83, tem alta de 2,75. Janeiro, $13 mais 2,50, voltou ao patamar dos $13.
o março a 13 dólares 15, 2,25 de alta, maio 13 dólares e 27, alta de 1 cento por bushel. Na gangorra também a soja tem um vai e vem no serrote aí, como a gente diz, o próprio Brandalize sempre fala conosco a respeito do mercado ao longo dessa semana para a soja. Bom, a soja em alta nesse momento, lá na B3 não tem negociações ainda, vamos ver, dá uma olhadinha, não tem negociações da abertura dos negócios na B3, deve seguir a mesma tendência para o Porto de Paranaguá, Chicago é referência também da B3. Vamos ao milho negociado na Bolsa, aí sim, negociações mistas, dezembro, 4 dólares 93,75, sobe, março a 5 dólares mais 8,75, tem ligeira alta, maio estável a 5 dólares 16,50, o julho a 5 dólares 21,50, recua 0,25%. Milho Base Campinas abriram as negociações? Vamos dar uma olhadinha, acho que não tem negócios ainda para o milho Base Campinas. Vamos direto ao trigo. Negociado em alta, dezembro, 5 dólares 87,50, 7,75 de alta, março, 5 dólares 13,50, 7,25 de alta, o maio, a 6 dólares 28,50, 6 centos de alta, o julho, 6 dólares 41,50, 4,75 de alta. Trigo negociado em alta e as negociações com café em Nova York apresentam queda nesse momento, na abertura da semana, dezembro a 154,15, 0,48 de queda, março 154,30, recua também. As negociações para o maio 154,80, 0,51 de queda, julho 155,40, 0,54 de queda. Café na B3, sem referências, deve seguir também o mesmo ritmo de Nova York. E o mercado do boi gordo não tem negociações ainda, mas lembrando que o indicador CPEA, na última sexta-feira, espremido também entre o feriado, né, da quinta-feira, foi um dia de variação positiva no mercado físico, mas o indicador acabou aí apresentando queda de 0,49% aos R$ 231,90 por arroba, referência do CPEA aqui em São Paulo. Por enquanto não há negociações no mercado futuro, lá na B3, na abertura desta semana. Bom, portanto, são essas informações. Logo mais nós voltamos com detalhes a respeito com a previsão do tempo, que chove no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, Santa Catarina, Paraná também tem algumas precipitações. Isso tudo daqui a pouquinho com Francisco de Assis, nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Tem a abertura das negociações do mercado como um todo, no site, no tempodinheirooficial.com.br, e logo mais, a partir das 12 horas, 30 minutos, horário de Brasília, João Batista Oliva e toda a equipe de analistas e especialistas na edição do Tempo e Dinheiro, com detalhes do que acontece no mercado de commodities e principalmente com relação ao tempo e temperatura nesse Brasil, já que a safra está atrasada, chuvas intensas no sul, falta delas na região centro-norte do país, tudo isso em detalhes logo mais a partir das 12 horas, 30 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo dia a todos, bom início de semana, até logo mais.